Agora, uma das inúmeras tradições nas festas de fim de ano no Réveillon é estourar e saborear um delicioso espumante, não é verdade? E para tornar o brinde do Ano Novo ainda mais especial, a gente vai conferir agora algumas curiosidades e dicas sobre como aproveitar ao máximo essa bebida que se tornou oficial nessas celebrações. Quem vai ensinar pra gente é o Sidney Lucas, ele que é sommelier e que trouxe algumas opções para mostrar pra gente qual que é a melhor harmonização. Sidney, seja bem-vindo, muito boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. Prazer estar aqui para dar informação de coisa boa pro pessoal, né? E o pessoal de casa está curioso para saber justamente quais foram os tipos, primeiro, que você trouxe aqui pra gente. Tem alguns tipos diferentões, né, aqui pra gente. Sim. Normalmente quando a gente fala em calor, em verão, a gente sempre associa a vinhos brancos e espumantes, e tá certíssimo, né? As melhores opções são essas mesmas. Então trouxe duas opções de espumantes e uma opção de branco e uma de rosé também, que é muito bem-vindo no calor. Eu vi que tem algumas opções aqui, aquelas com a tampa, né, com a rolha, né, com a parte mais difícil de tirar. Tem algumas opções com a tampa simples. Pessoal, levar pra praia, como é que é? Exatamente. Então, falando de espumante, a gente pode escolher de maneira mais simplória, assim dizendo, duas opções de espumantes que eu trouxe. Eu trouxe um Prosecco italiano que normalmente, em 90% das vezes, vai ser sempre levinho, bem refrescante, para tomar bem geladinho. E trouxe uma cava, né, que é espanhola, que é um espumante que substitui bem os champanhes. E como a intenção é levar para a beira da piscina, para a praia, então a gente tende a buscar vinhos um pouco mais baratos. É uma alternativa excepcional, custando muito menos que o champanhe e feito da mesma maneira que se faz o champanhe. Então tem aqui o Prosecco, que é feito pelo método Charmat. O resultado são vinhos bem frescos, bem delicados, bem refrescantes. E uma opção feita pelo método Champenoise, aquela mesma maneira que se faz champanhe, que é a cava, um substituto muito bom, normalmente custando um terço do preço ou até menos. Para o pessoal de casa, eu quero um vinho para levar para a praia. Qual que é a melhor opção para mim? Que eu quero realmente beber na praia. Depois a gente fala da harmonização com a ceia. Mas para levar para a praia, para me divertir, qual que é a melhor opção? Os espumantes, excepcionais opções, em especial os mais leves. Agora tem também os rosés e os brancos, né? E quando a gente fala em branco, o ideal é sempre optar por vinhos sem madeira, para que ele seja sempre um pouco mais leve. Uma alternativa de fechamento, que as pessoas têm um pouco de preconceito, são as garrafas tampadas com esse tipo de tampa, né? Que a gente chama de screw cap, que é a tampinha de rosca. Há muito preconceito com esse tipo de vinho, com esse fechamento, só que essa maneira ela é mais eficiente até do que a rolha natural, porque evita ressecamento, não passa oxigênio e ele é hermeticamente mais bem fechado. O vinho rosé também é muito bem-vindo, né? Normalmente que é mais leve, mais refrescante também, um pouco mais delicado. E são dois vinhos, né? Tanto o rosé quanto um vinho branco levinho, sem madeira, permite ser servido bem mais geladinho, a temperaturas bem mais baixas. E ali no gelo, ali próximo de 3, 4 graus é o ideal. Bacana. Agora, para harmonizar com a ceia, qual que é a melhor opção para ceia? Eu quero fazer, de novo, né? Quero fazer uma janta especial, quero fazer a lentilha ou até mesmo o peru, o frango para ceia de final de ano. O que harmoniza melhor? A ceia é marcada por vários pratos ali, 3, 4, 5 pratos ou mais, né? Então é difícil um vinho que harmonize bem com todos. Mas tem duas categorias que são consideradas coringas da mesa e vai bem com a maioria dos pratos, que são os espumantes e os rosés. Então os espumantes são considerados universais para a mesa, porque pode combinar tanto com a entrada quanto os pratos que finalizam o jantar. E os rosés também, está nessa categoria também de vinhos universais, de vinhos coringas à mesa. Agora, a gente sabe que tem uma especificidade de cada um deles. O espumante, quando ele tem a bolha mais fininha, quer dizer que ele é mais refinado, é isso? Exatamente. Uma das coisas a se observar para mensurar a qualidade de um espumante é essa. É o tamanho, quanto menor as bolinhas melhor, quanto mais numerosas melhor e quanto mais persistentes elas forem na taça. Então, os espumantes cuja bolha se dissipam muito rapidamente é de qualidade inferior. O tamanho da bolha, se elas forem muito grandes, também qualidade inferior. E se elas forem pouco numerosas, também qualidade inferior. Agora, para o pessoal de casa não errar, eu quero um espumante um pouco mais docinho. Qual que é o tipo? Como é que eles se classificam? Ou não, eu quero um espumante um pouco mais seco. Qual que é a classificação deles, pessoal de casa não errar? O espumante seco, ele começa ali no extra dry. O nome já dá a conotação de ser um pouquinho mais seco, né? Só que
ele tem mais açúcar do que o Brut. O Brut ele tem até 15 gramas de açúcar por litro. Se fosse num vinho tranquilo, sem gás, ele já seria doce, já seria perceptível a doçura dele. Só que essa doçura ela é quebrada, ela é neutralizada pelo alto nível de acidez e a quantidade de gás carbônico que causa sensações que neutralizam a doçura. Só que tem 15 gramas de açúcar por litro e o Extra Dry pode ter até 20. Só que são 2 espumantes que ainda são considerados secos, apesar de ter bastante açúcar residual. Aí vai caminhando para o Extra Brut, que tem até 6 gramas de açúcar, e o dosagem zero, né, o Padosé, que tem próximo de zero, porque não tem nenhuma adição de um licorzinho específico para dosar a doçura. Mas do Extra Dry para o Brut, para o Extra Brut e para o dosagem zero, Brut Nature, essas são as 4 categorias mais secas. E os mais docinhos, para quem... Eu gosto de espumante um pouquinho mais docinho, assim, eu confesso. O vinho eu gosto seco, mas o espumante Sim. eu gosto um pouquinho mais docinho. Quais que são? Como é que o pessoal olha no rótulo e vê, ah, não, esse aqui é mais docinho? São 2 categorias que a gente encontra fácil. O Demi-Sec já tem uma doçura perceptível, já sem ser exagerada. E tem os moscatéis, por exemplo, que pertencem a uma categoria chamada DOUX, D-O-U-X, que aí tem 50, 60 gramas de açúcar por litro, já são bem docinhas, já é mais adequado para sobremesa. Bacana, muito legal. O pessoal de casa já anotou, então, agora aí as dicas. Agora, uma curiosidade, por que o pessoal brinda com champanhe no Ano Novo? Porque é sinônimo de festa, né? É adequado, é festivo, faz barulho ao abrir e é realmente um sinônimo de alegria, assim, é o espumante mais adequado, tanto na hora de afogar as mágoas ou também de celebrar alguma coisa. Então ele é muito festivo, né? Mas a gente está sempre associando o verão, o calor a espumantes e vinhos brancos, e não está errado, o rosé está certinho. Mas para quem não abre mão de vinhos tintos, tem opções de vinhos tintos que dá para tomar ali no calor, ali em temperaturas mais elevadas. Por exemplo, eu trouxe aqui um vinho do sul da França, o Arrogante Frog. É um vinho levinho, sem madeira, feito para ser bem delicado, e não é tão certo, mas é aceitável colocar um vinho dessa categoria no gelo, por exemplo. Então dá para tomar ele mais fresquinho. Esse aqui é um espanhol feito elaborado por maceração carbônica, que é uma maneira de elaborar, de fermentar, que ele fica super delicado, super levinho, sequinho e bem refrescante. Então são 2 opções de vinho tinto para quem não abre mão deles, que dá para tomar mais fresquinho, mais geladinho, desde que ele seja levinho e sem madeira. Agora, eu sei que eu já fiz essa pergunta, mas a gente tem muitos pratos aí que podem ser feitos durante a ceia de Ano Novo, a janta de Ano Novo. Tem gente que costuma fazer ceia, tem gente que costuma fazer janta, né? Mas é para harmonizar às vezes com algum prato e com a sobremesa. Tem um coringa, assim, que o pessoal pode pegar que vai ser o coringa? A sobremesa, ela precisa de vinhos que tenham igual nível de doçura. Então, para combinar com sobremesa, precisa de ser um vinho doce, seja ele branco, seja tinto ou seja um espumante. Então, um vinho que vai bem da entrada até o último prato salgado, o rosé e o espumante. Agora, para sobremesa, precisaria aí de um moscatel nacional, um colheita tardia, algum vinho desse tipo. Aí o nível de doçura da sobremesa tem que igualar com o nível de doçura do vinho. Prato salgado, então, rosé e espumante, não vai ter erro. E aí o pessoal de casa escolhe se ele quer o demi-seco, o seco, aquele que é realmente mais seco, ou se ele vai querer um mais docinho, então. Isso mesmo. E para sobremesa, escolha a partir do demi-sec para o mais doce ali, que vai ficar bom. Bacana. Agora, só pra gente finalizar, eu queria que você desse pro pessoal de casa uma super dica, assim, para esse fim de ano, sabe? Uma dica de como que é melhor tomar, qual que é a temperatura, se você precisa gelar eles bem, como é que o pessoal toma para ele ficar realmente gostoso. Porque eu tô perguntando isso porque eu já tomei de 2 variações com sommelier. Um que não tava tão gelado, e aí ele me falou, não, eu tenho que pegar um bem gelado para você, porque aí você vai sentir mesmo o que é o espumante, né? O champanhe, às vezes o pessoal fala, mas o espumante, né? E aí, então, o pessoal de casa, para sentir mesmo o que é o espumante, tem uma temperatura ideal, tem um ponto ideal? Tem. Vinhos muito gelados, seja branco, tinto, espumante, vai fazer com que os aromas sejam mais difíceis de serem percebidos, então ele vai dar uma camuflada. E muito quente, ele acelera a volatilização dos álcoois e dificulta a minha percepção de aroma, por isso que tem uma temperatura certinha. Só que também não precisa ficar na paranoia de bater ali cravado, que nem, por exemplo, um espumante mais delicado, mais levinho, feito pelo método Charmat. Ele deve ser servido ali na casa dos 3, dos 4 graus, fica perfeito. Temperatura de balde com gelo. Já um champenoise aqui, com champanhe, um espumante de melhor qualidade,
não de melhor qualidade, porque são dois bons espumantes, mas feitos de uma maneira que ele faz com que o vinho seja mais estruturado, mais potente, ali na casa dos 6, 7 graus. Então, temperatura de geladeira, temperatura de balde com bastante gelo, temperatura de geladeira. E os brancos também, da mesma maneira, e os rosés mais levinhos, essa mesma temperatura, na casa dos 3, 4 graus, balde de vinho com gelo e água. E os mais encorpados, um chardonnay barricado, por exemplo, um rosé barricado, aí nessa temperatura aqui, próximo dos 7 graus, temperatura de geladeira. Já os tintos, levinhos, 30 minutos na geladeira já vai ficar perfeito, já vai ficar ali na casa dos 14, dos 15 graus. Já os mais potentes, barricados, mais estruturados, 10, 15 minutinhos de geladeira já vai atingir ali os 18 graus por aí, que são as temperaturas corretas para esses vinhos. Bacana. Olha, o pessoal de casa, então, acredito eu que já tenha anotado todas as dicas aí que o Sidney Lucas trouxe pra gente nessa tarde. Eu agradeço, viu, Sidney, por ter participado com a gente, trazer essas dicas pro pessoal aqui do Ver Mais. Agradeço muito, tá, pela tua participação e desejo uma ótima tarde para ti. Desejo isso para você também, para todos que nos veem, e não bebam muito, né? Bebam só o suficiente. Bacana. Obrigada, viu, Sidney? Imagina.